Esse episódio tem oferecimento da TAI Café, o café oficial do Contadores Pensantes, aqui no Praça Shopping, Rio Preto. Elite Bet Pro, o site de aposta dos campeões. Contabilidade do Trader, o canal dos investidores. Vai lá! Muito bem, meus amigos e amigas, eu sou o André, Contadores Pensantes, o canal onde o objetivo máximo é a interação entre todos os contadores do Brasil e do mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui você terá acesso a todas as informações do nosso grupo, entrevistas, depoimentos e também dicas relevantes para o seu negócio contábil, ok? Então, dá essa colher de chá pra gente, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha com seu amigo da área contábil para que a gente atinja a nossa audiência desejada. Conto com vocês, grande abraço e vamos iniciar o nosso episódio número 3. Não corta ainda não para ela, Fabinho, por favor. Ela, vocês já perceberam que é uma dica aqui. É uma pessoa muito incrível, uma mulher empreendedora, uma liderança na área contábil, que tem o prazer de estar fazendo aqui o convite, fazendo a participação do nosso simples e humilde canal de podcast. É uma liderança feminina que eu tenho muito orgulho de trazer na semana do Dia das Mães, tá legal? Seja muito bem-vindo, Maria Cecília Cervantes. André, meu amigo, obrigada pelo convite. Estou lisonjeada de estar aqui ao seu lado. Que legal. Obrigado você, obrigado. A gente pede... A única coisa que eu vou falar é uma coisa mais natural, igual a gente estava conversando aqui no começo. Daqui a pouco a gente esquece essa iluminação, porque já é um impacto na nossa cara, vamos dizer assim, né? E a câmera, e a gente consegue continuar a conversa como se estivesse tomando um cafezinho aí numa mesa, mas está sendo filmado, tá legal? Tá. Eu também tenho que acostumar com isso, então fica tranquila. Episódio número 3, Dia das Mães, a semana do Dia das Mães, eu trouxe você, uma pessoa, uma liderança feminina, uma mãe guerreira que trabalhou aí na área contábil, que vai servir de exemplo para outras mulheres, porque eu estou chamando as mulheres, elas estão meio que saboando para vir. O que você pode falar aí para elas? Olha... eu digo que as mulheres têm que tomar o seu lugar. Ainda somos muitas, mas ainda temos muito que conquistar, principalmente nas lideranças, né? Eu tenho o meu escritório faz 30 anos e criei os meus 2 filhos dentro do escritório. Que legal. Dentro do escritório tinha um chiqueirinho e eles ficavam lá comigo trabalhando. Então, conforme eles foram crescendo, eles gostavam de brincar do quê? Brincar de escritório. Que legal. E assim eles foram criados dentro do escritório, né? Ninguém seguiu a profissão, mas foram criados dentro do escritório. E hoje as minhas netas, elas chegam assim, vovó, vamos brincar de escritório? Todas elas querem brincar de escritório. Sentar na mesa, colocar o laptop na frente e ficar brincando como se estivesse trabalhando no escritório. Que legal, legal. Não, bacana esse exemplo, né? É muito, muito, muito interessante isso, porque você vai falando de criança, eu lembro da minha filha também, que ela quer sentar também, é uma menina, né? Então ela quer, papai, eu quero ir lá fazer declaração de imposto de renda. Eu falei, calma, filha, quando chegar na tua idade, nem vai ter mais essa obrigação, mas ela quer sentar, né? Tem essa afinidade, assim, o exemplo, né? Mas que legal, um exemplo, né? Suas netas, que legal. Como chamam as netas? As minhas netas, a mais velha chama Isabela, depois tem a Clara, que mora em Curitiba, e por último a Lavínia. Que legal. Manda um beijo aqui direto para a câmera, para elas. Ai, beijo, minhas amadas. A vovó ama vocês demais. Tá? Que legal, legal. Então, a gente vai entrar no bate-papo aqui normal. Quanto tempo tem o teu escritório? Você falou 30 anos, né? Como que chama o escritório? Dá uma compartilhada com o pessoal. Então, o meu escritório, ele chama-se Escritório Contábil São Jorge. Por que São Jorge? Olha só. Vai te remeter a quem? Ao Corinthians. Se você pensou no Corinthians, pensou certo. Pensou certo. Porque quando eu comecei meu escritório, eu comprei de um corintiano. Que legal. Ele tinha 9 empresas também. Ele estava parando de trabalhar, ele estava somente com 9 empresas, e depois eu comprei o escritório dele, que já chamava São Jorge. Que legal. Não sou corintiana, mas continuei com o nome São Jorge. Né? Porque os clientes já estavam acostumados com o nome do escritório São Jorge, e tem um cliente que está comigo desde essa época, 1985. Olha Quando só. eu comprei o escritório, ele ainda é meu cliente. Virou da família. Virou da família, Já mudamos moeda, né?
um monte de coisa, BTN, UFR, um monte, e ele continua comigo lá. Por último, pandemia, sobrevivemos à pandemia, e ele está comigo ainda. Então, esse cliente é o meu cliente, assim, que a minha propaganda é esse meu cliente. Que legal. É uma excelente propaganda de 30 anos, né? Uhum. Nossa, que bacana, Cecília. E quanto tempo ele tem? 30 anos ali. 85, caramba, é tempo, hein? É um baixo honorário, hein? Cara, é um financiamento de casa, mas praticamente. Exato. Olha, eu não tinha pensado nisso. É um financiamento de casa. Já estaria quitada se eu tivesse comprado naquela época. Entendi. E lá no escritório você atende as empresas de uma forma geral, vamos dizer assim, né? Você tem alguma especialidade, algum específico, ou como que seria? Não. Eu não, como o pessoal usa o termo nichar aí, eu não tenho nenhuma especialidade dentro do escritório. Mas agora só estou atendendo as pequenas e médias empresas, né? E aderindo ao BEI também. Hoje eu tenho bastante cliente que são microempreendedores, né? O futuro está nos microempreendedores. Entendi. Ele acaba sendo uma semente, vamos dizer assim, né? Ele vai lá, você vai lá, planta ele e tal, de repente ele impacta, em um ano ali ele já cresceu, porque o limite é bem rápido de ser ultrapassado, né? Exatamente, né? Hoje em dia é muito fácil atingir esse limite. Né? Então, entendi. Eu estou aqui aderindo também aos clientes de microempreendedores. Que legal. E você tinha falado para mim que você tem um curso que você oferece para os seus clientes? Como que é? Isso. O meu cliente, eu ofereço para ele planilhas, né, de gestão financeira. Porque, você sabe, os clientes hoje, principalmente o pequeno empresário, ele acaba fazendo uma coisa só, as finanças da empresa com as finanças pessoais. Então, eu ofereço planilhas para eles, gratuitas, ensino a usar essas planilhas para ele saber quanto que ele realmente gasta, quanto a empresa está gastando. Então, é um curso, e eu fico lá na empresa, ensino ele a usar, para ele saber. Porque, às vezes, ele... Estou fechando no vermelho, mas às vezes o vermelho não está na empresa, o vermelho está lá na casa dele. Olha. Ele está fazendo churrasco toda semana. Entendi. No preço que está a carne, ele tem que dar uma cortadinha. Então, eu tenho que, às vezes, falar isso para ele. A diluição da economia da sua empresa não está dentro da empresa, e sim nos seus gastos pessoais. Então, o pequeno empresário ele acaba fazendo um bolo só. Entendi. E isso eu tenho tentado ajudá-lo a separar as contas da empresa com as contas pessoais. Você tem pegado bastante casos que ele está misturando muito o patrimônio físico com o jurídico? Muito mesmo. Entendi. Hoje ele acaba misturando muito. Agora, nessa época de imposto de renda, você atende um empresário lá. Esse meu empresário de 30 anos que está comigo, ele chegou lá para fazer imposto de renda. Comprei o barracão da minha oficina. Eu falei, como? Você comprou o barracão? Comprou labore de R$3.000. Entendi. Então, você tinha que ter falado comigo antes, para a gente esquematizar, fazer caixa. Entendi. Então, esse meu cliente em específico, como ele está comigo há 30 anos, ele não sabe nem usar o WhatsApp. Entendi. Né? Agora, os clientes mais jovens, eles vão por essa linha, uma linha tecnológica. Eles preferem te mandar documento, tudo via e-mail, quase nem se manda mais, via WhatsApp. Então, eu tenho um sistema no escritório, né, que tem esse link com os clientes. Tudo em nuvem, tudo que eu mando para o cliente, se ele não abre, eu fico mandando o WhatsApp, vai lá, abre o sistema, mandei uma guia, abre o sistema. Então, porque o sistema fica me avisando que ele precisa abrir o e-mail dele para ver o que tem lá pendente. Entendi. O WhatsApp acabou sendo uma ferramenta imprescindível para a gente, né? A gente acaba nem mais atendendo o telefone, a ligação, né? Exatamente. O telefone toca muito pouco mesmo. Entendi. Né? Tem tocado agora, nessa época de imposto de renda, né? Eu, como estou com o escritório no Parque Industrial, ontem atendi uma pessoa que ele falou, eu quero um escritório próximo de onde eu estou. Então, ele procurou pelo Google o escritório mais próximo, porque ele queria ir a pé.
Legal, né? Né? Então, eu achei legal. Falei assim, nossa, eu vou investir mais nessa tecnologia do Google aí para eu aparecer mais. Entendi. Então, Não, já acendeu deu um alerta ali, um né? alerta. Hoje, assim, pensando com a cabeça de hoje, é uma coisa bem tranquila de se resolver, vamos dizer assim, né? O cara vai lá e coloca a contabilidade mais próxima, mas você percebe que o comportamento do consumidor, do empresário, está mudando também, né? Está se adequando com essa parte tecnológica, né? E é legal, te achou, assim, bem rápido, né? Me achou rápido, né? E eu achei, assim, super interessante. Lá né? atrás a gente poderia ter isso, né? Não poderia ter isso. E ele nem é de Rio Preto, ele é caminhoneiro, ele queria entregar a declaração, porque ele estava com medo. Eu falei, estou muito na rua, faz quase um mês que não vou para casa, eu quero fazer minha declaração. Então, ele procurou o escritório mais próximo de onde ele estava. Entendi, que legal. E me conta um pouquinho como que você começou. Falou do escritório, mas me conta a Maria Cecília, como é que ela começou? Eu comecei com 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa empresa, posso falar o nome da empresa? Pode, fica à vontade. Eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Demar Joia, né? Que era uma indústria de telas. E comecei a trabalhar nessa empresa e como telefonista. Depois de telefonista, eu passei para dentro do escritório, como auxiliar de escritório. E do Demar Joia, fui para várias outras empresas na iniciativa privada, até ir trabalhar em escritório de contabilidade. Fui parar no escritório de contabilidade. Que legal. Né? Aí fui parar no escritório Pedro Amaral. Olha. Então, lá no escritório Pedro Amaral foi onde eu aprendi tudo. Foi a minha base, né? Eu aí passei por todos os departamentos do escritório contábil. Isso, para mim, foi um grande aprendizado. Uma faculdade, né? Foi uma faculdade. Né? Foi uma faculdade. Aí que eu já estava fazendo o curso de técnico de contabilidade no Senac. Né? Estava fazendo um curso de técnico. Foi quando eu fiz paralelo ao colegial o curso de técnico. Eu fiz o colegial de dia e o técnico à noite. Então, quando eu terminei os dois, aí eu já estava trabalhando, comecei a trabalhar no escritório. Entendi. Que legal, Aí você do Pedro Amaral já montou o seu, é isso ou não? Como é que foi? Não. Ainda do Pedro Amaral não montei o meu. Eu mudei para Campinas, meu pai foi transferido para Campinas. Legal. Aí eu mudei para Campinas com ele, lá continuei trabalhando em outro escritório contábil. Entendi. Né? E foi uma coisa assim tão interessante, você falando de memória, me veio a memória. Sim. Eu mudei para uma cidade maior que Rio Preto, não sabia nada, peguei o jornal para procurar emprego e saí sozinha procurando emprego. No primeiro escritório que eu bati, já fui contratada. Organização Contábil Campinas, que nem existe mais. Olha. O escritório. E fui contratada no primeiro dia. Me perdi voltando para casa, porque não sabia nem que ônibus pegava para voltar para casa. Entendi. E meus pais ficaram preocupados que eu estava na rua, mas depois casei e voltei para Rio Preto. Aí, quando voltei para Rio Preto, em 1982, que eu montei o meu escritório contábil. Entendi. Né? Uma rotina, né? Uma trajetória. Mas o escritório mesmo eu montei em 84. Em 84 eu montei o escritório. Legal, você foi forte, suficiente já para chegar de cara e já montar o escritório, né? Então, bagagem... aí porque foi dificultoso, eu não arrumava trabalho quando eu voltei, né? Aí as coisas já tinham mudado um pouco e eu tinha ficado fora do escritório. Aí eu tentei em empresa, falei, não, vou ficar sem. Mas aí ficou difícil, eu não arrumava trabalho. Aí eu tinha um amigo que tinha o escritório do Rio Preto, era na rua Major Batista França. E depois do escritório, ele passou no concurso, foi ser fiscal, aí não lembro o nome dele. Mas ele me deu uma força muito, muito grande mesmo, sim. Quando eu fui montar o escritório. Ele que me explicou tudo como é que funcionava. Porque quando você compra um escritório, como eu comprei, um escritório com 9 empresas, aí eu queria fazer tudo.
todos os departamentos. Então, eu não entendia nada como é que fazia um contrato social, porque eu não tinha trabalhado nessa área associativa, dessa área, né, de legalização. Então, eu não sabia, aí ele me ajudou. Que legal. Principalmente nos órgãos, como é que eu tinha que ir nos órgãos, registrar contrato, órgão a órgão. Ele me ajudou muito, porque ele tinha um escritório contábil em Rio Preto. Que legal. E qual que é a sua formação? Você falou que é técnico em contabilidade junto com a... Então, aí eu fiz Ciências Contábeis em Campinas. Ah. Eu fiz Ciências em Contábeis na Faculdade Nossa Senhora do Patrocínio, uma pequena faculdade lá. Né, e me formei lá. E depois fiz Gestão Financeira na Unorp em 2011. Que legal. Aí os filhos já estavam crescidos, aí foi uma folga. Aí falei, não, na verdade, eu queria fazer Direito. Me inscrevi no curso de Direito. Eu ia fazer Direito na Unorp. Mas aí eu falei assim, meu Deus, eu já não aguento. Não vou aguentar 5 anos aqui fazendo Direito. Aí eu mudei para o curso, né, de Gestão Financeira. Entendi. Né, e foi um curso que me abriu muito a mente, o curso de Gestão Financeira. Entendi. Que eu vi que seria um serviço paralelo que eu poderia oferecer para os meus clientes. E hoje está tão na moda aí se oferecer a gestão financeira, o BPO, né? E é isso que me abriu a minha mente, fazer esse curso de gestão financeira. Que visão que você teve, né? Lá em 2011, hein? 2011, que legal. É uma carência, né? Depois fizemos junto após, né? Isso. Após de gestão estratégica de tributos, verdade. É verdade. Foi legal também, ó. Conheci você, várias pessoas, né? E teve um conteúdo muito bacana, né? Em relação a isso, sim. Né? Que legal. E como que é a sua participação nas entidades de classe? Lembrando aqui o pessoal, para a audiência, que a Maria Cecília é presidenta ou presidente? A presidente. Presidente do Sindicato dos Contabilistas, né? O Sindiconte, certo? Pelo segundo mandato de São José do Rio Preto, obviamente. E como que é? Além dessa participação, me fala um pouquinho aí, porque não começou agora, né? Vamos dizer assim. Você já está batalhando desde lá de trás na parte das entidades. Isso. Fala aí pro pessoal. Não começou agora. Eu iniciei a minha atividade política aí nas entidades, na verdade foi assim. Vamos lá. Vou contar desde o início. Nós estávamos no IP Hotel, num congresso do CRC. E durante uma palestra, o Marcos Apóstolo era o delegado do CRC na época. E numa palestra lá foi falado de incentivo da mulher nas entidades. Né? O que a gente poderia fazer nas entidades, a mulher. Aí eu saí de lá com aquilo. Como eu já era empresária, eu falei assim, como é que eu vou para o sindicato de trabalho? Então, ali eu chamei algumas meninas que estavam ali naquele dia e nós formamos o GREC, que era o Grupo das Empresárias Contábeis. Que legal. Era muito legal esse grupo, André. A gente se reunia uma vez por mês, sem pauta, sem nada, para discutir assuntos rotineiros, de dificuldades rotineiras que cada um tinha no seu escritório. Que legal. Então, uma auxiliava a outra. Uhum. Né? Eu, a Tabata, a Regiane, a Ivanir, a Dalva, a gente se reunia para tratar de assuntos que a gente tinha dificuldade. E, às vezes, como que você ia colocar? A gente tinha um pouco de receio, nós estávamos começando, né? E isso foi muito bacana. Além de ter nos unido, que até hoje, como amigas, foi um período de muito aprendizado, que cada uma atuava numa área no escritório e uma ajudava a outra de dificuldades, né? Na época a gente foi falado lá da IOB, né? A gente hoje ninguém assina mais a IOB. Então, quem assinava, uma ajudava a outra. Entendi. Nas dificuldades que a gente tinha ali em todos os departamentos. Sim, tinha um compartilhamento de informações. Né? Isso. Que legal. Era uma associação praticamente feminina ali, né? Era feminina. Aí foi se passando um tempo ali no GREC. Aí o seu Antônio Carlos, quando ele foi montar a chapa dele na Sescrip, ele me convidou para participar da chapa dele na Sescrip. E eu fui para a Sescrip e o GREC se dissolveu ali. Entendi. Eu fiquei por
3 ou 4 mandatos na Sescrip. Depois fui convidada, né, para ir para o sindicato, e fui para o sindicato, participei lá como secretária, fazendo atas no sindicato, e depois fui diretora social, que eu gostava de montar as atividades, principalmente no Dia da Mulher. Sempre era eu que montava as atividades do Dia da Mulher. Que legal. Né? E, então, eu fui para a diretoria social. Entendi. E depois, né, com a presidência. Fui para a presidência, exatamente. E nesse papel aí que você está como presidente em 2 mandatos, o que você pode compartilhar com a gente? O que você conseguiu agregar? Porque você perceba assim, tipo, eu tenho muito orgulho de você estar aqui em uma presença feminina. A gente teve uma amizade, tem amizade que começou lá na pós, mas eu tenho um orgulho assim, tipo, de você estar representando ali, né? Ainda mais quando eu tenho uma filha menina, uma mulher, né? Que vai ter uma liderança. Eu falo assim, tem uma pessoa que é uma liderança, assiste esse programa aqui, filha. É legal, porque puxa, né? E você começou lá desse movimento do GREC, né? GREC, e aí foi indo pela associação, e agora chegou no ápice aí, vamos dizer assim, de uma presença feminina. Querendo ou não, o pessoal fala, não é importante. Lógico que é muito importante, né? A pessoa fala assim, tem uma visão. Não, é presidente, é uma mulher. E foi a primeira mulher. Isso. Eu sou a primeira mulher. Isso falo com muito orgulho mesmo. Isso que eu quero que você fale mesmo. Eu falo com muito orgulho, porque o sindicato, ele existe há 70 anos. Olha só. O Sindicato dos Contabilistas. E há 70 anos, essa profissão, o contador, é uma profissão predominantemente masculina. Sim. No início, não existia mulheres nos cursos de ciências contábeis. Então, ela é uma profissão bem masculina. Então, as mulheres foram entrando lentamente nessa profissão. Hoje, nas faculdades, somos maioria. Ah, é? Hoje na faculdade somos maioria nos cursos de ciências contábeis. Legal. Mas eu sinto muito orgulho de ter chegado ao cargo de presidência como sendo a primeira mulher a liderar uma classe, né, de São José do Rio Preto e região. Como você falou, eu não sou presidente apenas do Sindicato de Rio Preto, não. Nós temos na nossa base territorial 76 municípios. Olha, é uma região metropolitana. É uma região que não é a região metropolitana que está lá na prefeitura, que vai ser, a nossa região é um pouco menor, mas são 76 municípios aqui em volta de Rio Preto. Essas pequenas cidades que tem aqui em torno de Rio Preto pertencem a São José do Rio Preto. Que legal. Né? Então, todos esses municípios pertencem. Então, eu tenho muito orgulho de estar à frente do sindicato. Sim. E ser reconduzida, né? Porque reeleição. Foi eleito. Então, a escolha do meu nome foi um ato democrático. Legal. Foi um ato democrático. Todos foram lá convidados a votar. E a minha recondução também foi um ato democrático. Recondução que você fala, reeleição. Reeleição. Ah, tá. Isso. Porque aí, na minha recondução, era chapa única. Entendi. Mas, assim, o número de pessoas votantes ali, dissociados que foi muito expressivo. Que legal. Que foram lá porque sabiam do meu trabalho. E eu assumi a entidade, dali um ano veio a pandemia. Então, para mim, foi muito dificultoso. Um aprendizado muito grande de lidar com o desconhecido mesmo. Entendi. E vocês fizeram alguma parceria com o poder público? Como é que foi? Da pandemia? Não. Nós, como sindicato, não. Mas as entidades congraçadas que estão acima do sindicato, porque o sindicato tem a federação, tá. Né? Então, que a federação que agrega o sindicato, sim. Nós fizemos algumas parcerias, porque era necessário. Como eu falei, aqui em Rio Preto, por exemplo, existia a lei federal, que os escritórios eram serviços essenciais, e nós fomos aqui em Rio Preto, sofremos muito de ter que trabalhar escondido. Sim. Hoje eu posso falar, porque quando a pandemia acabou.
Mas não acabou em si, mas as normas, né, de saúde foram abrandadas. Então, porque você sabe que nós tivemos a pandemia logo do ano de 2020, pegou com as nossas obrigações, tendo que entregar imposto de renda para os nossos clientes e termos que trabalhar escondido, feito bandido. Sim. O caráter da essencialidade foi difícil, não ter que engolir isso, ter que trabalhar escondido, uma vez que as atividades estavam sendo as próprias que eles não deixaram, deixaram, entre aspas, nas legislações específicas funcionar, as outras estavam funcionando. E a gente tinha que fazer isso, existiam obrigações, né? E não dependia só do município fazer essa parte, né? Não é uma crítica, não, pelo amor de Deus, mas assim, a gente não precisava pelo menos ter que trabalhar escondido, né? Exatamente. Isso que foi uma coisa assim que marcou, né? Que marcou. Então, eu fui muito cobrada, porque as pessoas ligavam no sindicato, mas o que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão fazendo? Entendi. E é difícil, porque você está numa liderança que eu não defendo o escritório São Jorge, ou o escritório Gênesis, ou o N escritório. Eu defendo uma classe. Então, você defender uma classe, você não depende de eu bater na porta do secretário e resolver um problema. Você está entendendo? Porque toda vez que nós vamos até um órgão público, é para pedir mudanças para todos, sim, sejam eles associados ou não. Todos serão beneficiados com as mudanças. Exato, bem-estar comum, né? Do bem-estar comum, exatamente. Sim. Eu vi uma premiação essa semana, né? A gente está gravando em 27 de abril, né? Que teve o dia da contabilidade, empresário contábil. Como é que foi lá, 25 de abril? Isso, dia 25 de abril é tido como o dia do contabilista. Que legal. Né? Ele o dia do contabilista é de 1926, mas se tornou lei municipal em 1981 apenas, quando Adair Vitorazzo era o prefeito de Rio Preto. Olha. Aí ele decretou no dia do contabilista aqui em Rio Preto. Então, o governador de São Paulo fez a lei estadual e o Adair também fez a lei municipal. Em 1981, ela se tornou uma lei municipal. Então, nós sempre fazíamos homenagem ao contabilista de destaque do ano. E durante a pandemia, nós não pudemos fazer. Então, esse ano, assim, com muito orgulho, voltamos a fazer. Nós escolhemos 2 profissionais que também foram escolhidos em diretoria, em reunião da diretoria, foram escolhidos, né, na diretoria. E isso aí é uma coisa assim que eu gosto de frisar, porque todas as minhas atitudes sempre são tomadas em reuniões da diretoria. Que legal. Então foram 2 escritórios de contabilidade? Não. 2 profissionais. Profissionais. Ah, perdão, é porque o sindicato é pessoa física. Isso. Perdão, desculpa. Isso. Foram 2 profissionais. Entendi. 2 e teve um amigo do contabilista lá? E a personalidade amiga do contabilista, né, que nós escolhemos o José Pedro, que é o administrador da junta comercial, devido assim que ele teve muito suor mesmo nesse tempo de pandemia. Sim. Ele fez todo o possível para que cedemos lá o espaço que pertence a Sescrip, ao sindicato, a área pública ali que é nossa, para que ele pudesse fazer os atendimentos lá, numa área mais aberta, né? Tudo isso seguindo os protocolos, né, exigidos pela saúde, para que a gente continuasse trabalhando. Entendi. Porque foram nos impostos muito mais obrigações acessórias que a gente estava acostumado. Verdade. Redução de salário, não, eu faço redução de salário, não, faço redução da carga horária, e aí foi pauleira no escritório, esse período aí. E escondido, né? Ainda? Tinha que ir disfarçado para fazer tudo isso ainda. Entendi. Continuando aqui, eu sei que você é vicentina no trabalho social. Eu queria que você compartilhasse com o pessoal. Eu admiro muito esse lado vicentino seu. E compartilha com a nossa audiência como é que funciona.
Olha, eu tenho um amor muito grande e tenho um orgulho de falar que eu sou vicentina e sou membro da Sociedade de São Vicente de Paulo. Legal. Né? Por que São Vicente de Paulo? São Vicente de Paulo é o patrono dos contabilistas. Né? Ele é lá de 1500, mas somente em 1800 que Antônio Frederico Azonan, que foi a pessoa que fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo, e ele não era uma pessoa comum, ele era um professor da Sorbonne. Ele estava lá dando aula na Sorbonne. Ele foi questionado porque ele era um professor cristão. Né? Como eu falo assim, eu sempre, no meu discurso, falei de Deus, procuro sempre ser, eu sou uma pessoa de Deus. Eu sempre coloco Deus à frente das minhas ações. E ele estava dando aula e foi questionado, mas por que você é um professor aí falando da tribuna e cadê as ações? Fala em justiça, mas cadê suas ações? E aquilo ficou martelando na ideia de Ozanam. Ele falou, realmente, conclamo os meus amigos aqui a fundarmos uma associação. E ela começou com os 7 professores da Sorbonne. Né? Ele era o mais jovem, ele tinha apenas 20 anos na época, mas já era um professor na Sorbonne. Né? E ele fundou a Sociedade São Vicente de Paulo para fazer um trabalho caritativo na França, naquele período, né, que passava a França, muita pobreza que passava a França naquele período. Isso foi em Paris. Entendi. Que foi fundada a sociedade, e hoje ela está em 185 países no mundo, né? E o Brasil é o país com o maior número de vicentinos. Né? Os vicentinos, o que faz o trabalho vicentino? A gente faz visita aos pobres. É diferente de um assistencialismo, porque não é distribuir cesta, é ir na casa do pobre, ter um contato pessoal com o pobre. Então, às vezes, acabo visitando mais os pobres do que alguém da minha família. Entendi. Né? Mas a gente faz visita na casa do pobre. Senta, conversa, ouve, porque, às vezes, o pobre não precisa somente de coisas materiais. Ele precisa de alguém que o ouça. Ele tem outras carências, né? Carências espirituais, de carinho, que ficam lá pessoas idosas sozinhas, doentes sozinho, que não tem, que é abandonado. Então, o nosso grande diferencial de ser vicentino é ir no lar do pobre, na casa dele mesmo. Nós não fazemos assistencialismo de jeito nenhum, para isso tem um monte de entidade que faz. Entendi. O nosso diferencial de ser vicentino, isso eu tenho orgulho de ser vicentina. Hoje eu sou secretária do Lar São Vicente de Paulo também, faço ata. Mas importante também. É um trabalho direcionado lá com os velhinhos. Agora, terminando essa pandemia, a gente vai ver se abre o lar novamente para visita, para as pessoas visitarem o lar. Onde que fica o lar? O lar fica na Maceno, do lado do Cristo Redentor ali. Entendi. Né? E o lar, os velhinhos sofreram muito com a pandemia, com a ausência, que esse isolamento, se nós que tínhamos ainda contato com a família, alguém você ficou sem, você imagina os velhos ninhos que não puderam nem a família fazer visita. Nossa. Então, eles sofreram muito. Esfriou, né? Esfriou a É. relação, teve toda essa parte, né? É complicado. E o trabalho que vocês fazem, como que a gente poderia utilizar o canal para o pessoal... Eu vou deixar, lembrando, pessoal, vou deixar a mídia social lá do Lar, tem? Tem lá? Depois eu vou pesquisar, ou você sabe de cabeça? Não, eu pesquiso. Não. Lar São Vicente de Paulo de São José do Rio Preto, porque tem todos os lares de São Vicente de Paulo do Brasil são administrados pelos vicentinos, todos com trabalho voluntário. Ninguém ganha nada para administrar aquilo lá. Sim. Entendeu? Então, aqui nós temos as redes sociais, sim, e agora, sim, nós estamos passando por dificuldade. Durante a pandemia, nós tivemos a reunião no lar, durante a pandemia,
teve muitas lives, cantores, alguma coisa. Então, chegou muita doação. Bom. Mas hoje ela caiu demais. Entendi. Então, existe algumas faltas, né, de fralda, né? Algumas fraldas assim que são bem específicas de algumas coisas que estão faltando. Às vezes, arroz, feijão, o basicão tem, mas está fazendo falta assim, produto de limpeza, né? Que nós temos que adequar a lei do Estatuto do Idoso com as atividades dentro do lar. Entendi. E hoje ela é muito rigorosa. Entendi. Entendeu? Vamos lançar então aqui. Eu não combinei nada. Aqui não tem nada combinado, né? Vamos lançar um negócio aqui então. Eu vou deixar aqui, pessoal, na descrição do vídeo, as mídias sociais aqui do lar. Do lar, né? São Vicente de Paulo. E eu vou conversar depois em separado com a Cecília, pra gente ver se a gente consegue levantar alguma coisa aí e o Contadores Pensantes dar uma ajuda. Porque todos que estão vindo aqui fazem trabalho social e a gente pode tentar trazer e somar aí, né, nessa causa, que é muito importante. O que você acha? Eu acho ótimo, eu agradeço muito, André, que você abra esse canal para que a gente possa ajudar os idosos. Não, perfeito. Aí a gente pode utilizar pelo sindicato? O que você acha? Ou a gente combina depois? Depois a gente combina, eu acho, né? Tá. Não, perfeito. Maravilha. Então, iniciando aqui, a gente falou basicamente de você, do escritório. Agora a gente tem alguns quadros. Você falou que não tinha tanto tempo. Nem sei quanto tempo deu, né, Fabinho? Quanto tempo deu aí, Fabinho? Pode entrar. Na tela aí, que você já vai ver. 36 minutos. 36 minutos que você achou que, não é muito, não sei o que, tá vendo? Eu falei pra você. Olha só, que legal. A gente tem alguns quadros, né? Os quadros são o quê? Pra gente tentar ir um pouco além do que do pessoal, do profissional. Mas a gente também vai estar entrando na parte da contabilidade. Eu tenho um quadro aqui chamado achismos. O achismos é o quê? Quais são os achismos na sua percepção que você tem do que o profissional da contabilidade passa da população, né? Eu estava citando um exemplo aqui que o pessoal às vezes acha que a gente só toma café, fica no ar-condicionado, agora está mais barato as coisas pelo fato de dar informatização. Na sua percepção aí, na sua experiência, o que você pode compartilhar para a gente? Isso realmente tem acontecido conosco, porque o jovem, ele acha que ele é capaz de fazer sozinho. Sim. Né? Sem ter formação nenhuma, porque ele acha que é só... Vamos pegar vamos puxar o XML e eu já estou fechando contabilidade. Né? E isso não é contabilidade. Mas o nosso profissional, hoje, eu não sei quem teve aqui que eu ouvi no programa, falou que chegou a nossa vez de fazermos contabilidade mesmo. Sim. Agora sim, a tecnologia vai nos ajudar muito a agora fazermos contabilidade, fazer análise de balanço e ajudar de verdade o nosso cliente a tomar a decisão. Ele confiar mais em ter uma contabilidade próxima do real. Porque o empresário brasileiro tem ainda a cultura de sonegar. Né? Ele acha que é daquele tempo que ele comprava, ele rasgava meia dúzia de nota, ou metade das notas, não é, André? E mandava só um pouquinho de nota para a gente escriturar na mão. Que ninguém ia saber. E que ninguém ia saber. Hoje não existe mais isso. Sim. Hoje isso é impossível. Né? Então, ele acha assim, que por essa facilidade, ele acha que o nosso trabalho ficou muito fácil. Que eu sento lá num dia, fecho tudo. E não é assim. Então, nós temos vários departamentos ainda dentro do escritório para se adequarem para fechar uma contabilidade. Sim. Né? A integração desses departamentos é que faz com que a gente possa fechar a contabilidade e analisar a integração de todos esses departamentos. Sim. A ferramenta tecnológica veio para facilitar, mas existe a análise, né? Tem que fazer a análise, né? Exatamente, existe essa análise. A ferramenta nos facilitou? Sim, facilitou para o empresário também. Na emissão de nota fiscal, que agora a nota fiscal, por ser eletrônica, ele consegue fazer lá na empresa. Né? Porque às vezes eles tinham preguiça de tirar a nota à mão, escrever no talão, depois eu te mando e não mandava nada, né? E hoje, com a facilidade da nota fiscal eletrônica, dentro das empresas, hoje todos eles têm que ter um software.
Exato. Né? Ele tem que ter um software para ele poder emitir nota fiscal lá. É. Então, temos que mudar essa visão. Sim. Temos que mudar essa visão, porque essa modernidade fez com que ele achasse ainda que não preciso do contador, ele acha que pode fazer sozinho. Sim. Até que eu falo para eles, eu falo para os meus clientes. Gente, aquela figura do fisco, com aquela maletinha, que ele saía e batia na sua porta, você já morria de medo, escondia tudo nas gavetas, deixava ele lá fora esperando enquanto você tirava tudo das gavetas. Não existe mais essa figura desse fisco. Hoje é tudo online. E o fisco, quando ele chega um auto de infração, você está lavrado já. Ele já sabe. Ele já sabe tudo, né? Então nós trabalhamos para quê? Que isso não aconteça. Exato. E por isso que ele precisa do nosso conhecimento técnico. Entendi. Não, perfeito. Ele já vem com a análise pronta, tal, ele só quer a assinatura, né? Que só quer a assinatura. Toma ciência do que está aqui. Exatamente. Da fraude que você cometeu. Exato. E o Contadores Pensantes está com essa filosofia mesmo. Tá? Nasceu com esse DNA de tentar popularizar, inclusive para o empresário entender, né, que não é o achismo, por mais que tenha tecnologia, existe uma análise por trás de tudo isso, né? A gente tem outro quadro também chamado Pílula da Lucratividade, tá? Pílula da Lucratividade é o quê? O que você acha em relação à parte de lucro que você pode fazer? Lembrando que assim, vamos levar assim, existem estudantes e até nível sênior, você está falando para várias pessoas aí de vários níveis diferentes. A pessoa que está começando, o que ela tem que fazer, desenvolver para ter lucro na operação e a gente possa traduzir aqui para a nossa audiência. Olha, a primeira coisa que eu penso quando se fala em lucratividade não é pensar em dinheiro apenas. Olha. Não, eu não quero pensar que eu vou montar o escritório, vou fazer ciências contábeis, vou trabalhar numa empresa, porque o curso de ciências contábeis te abre porta não só para você ser um contador, você pode ser professor, né? Então, várias atividades que você pode desenvolver com o curso de ciências contábeis. Você não pode pensar que eu vou sair desse curso, vou ficar rico, vou ter muito dinheiro. Eu acho que isso em nenhuma profissão você sai dela pensando. E eu sempre falo isso para meus filhos. Se eles assistirem, eles vão concordar comigo. Com certeza vão assistir, pô. Eles vão ter que assistir. Eu sempre falei, melhor um bom pedreiro do que um mau médico. Olha, que legal. Sempre foi o meu lema de ensinar os meus filhos. Fazer aquilo que você gosta, que você tem aptidão. Porque nos meus 30 anos dentro do escritório, eu já passei por muitos colaboradores que, no fim, ele falou, estava ali porque você deu uma oportunidade. Eu peguei muitos estagiários do CIE, né? Mas quando você passa um tempo, você vê que a pessoa não tem aptidão, não tem vocação. Tanto eu falo de vocação lá no Vicentino também, que para você ir na casa do pobre, você precisa de ter vocação. Para ser um contador, para qualquer profissão, você tem que ter essa vocação, tem que ter isso dentro de você. Porque ficar sentado atrás de uma mesa, criando barriga, que nem a minha secretária fala, nossa, depois que eu entrei aqui, criei barriga. E é por aí. Então, eu acho que para ter lucratividade, você tem que ter amor. Amor naquilo que você faz. Entendi. Porque se você desenvolver o teu trabalho com amor, esse retorno financeiro vai vir. Vai vir. Sim. Espere em Deus, que Deus não vai te desamparar. Sim. Porque Ele vai te dar o retorno. Porque quando você faz o teu trabalho com amor, o lucro, o teu retorno pelo seu trabalho desenvolvido, ele vem naturalmente. Entendi. E esse retorno financeiro dessa forma, você deu uma aula agora, hein? Foi bem filosófico. Achei legal pra caramba. Porque a gente pensa normalmente assim, lucro, dinheiro, mas... Você tocou num detalhe aí que quando eu montei esse quadro eu não tinha tocado. Eu achei interessante. Parabéns. Foi muito legal. Legal mesmo. A gente tem outro quadro chamado Analisar. Analisar, a gente utiliza a matriz SWOT, o popular FOFA, vamos dizer assim, né? Te explico o que seria. Os pontos fortes que você acha na contabilidade, ou um ponto forte, e aí se você quiser explicar. O ponto fraco, as oportunidades, as ameaças que na sua percepção
você acha que a profissão contábil passa e que você pode passar para a nossa audiência? Tá. Olha, de ponto forte, eu acho que nós temos que focar na educação. Na educação, por quê? Eu, como uma pessoa que estou na direção do sindicato, como empresária contábil e como vicentinas, que para mim essas coisas estão interligadas, eu não penso numa só sozinha, eu penso na coletividade. E educação, para mim, é igualdade salarial. Porque se você tem o teu funcionário lá, ele está há 30 anos contigo, se você vai falar, nossa, esse cara está ganhando muito, eu tenho que mandar ele embora, porque ele custa muito caro para mim, e eu vou pegar um estagiário. Isso, para mim, é inadmissível. Sim. Certo? Então, ainda ontem, segunda-feira, tá. Lá eu conversei com uma amiga que ela tinha escritório, e ela se aposentou, teve escritório por 35 anos. E ela falou, Cecília, eu passei o meu escritório para a minha secretária, que estava comigo desde o início, quando eu montei. Então, eu acho muito bacana. Então, a gente só vai conseguir igualdade. Hoje estou lendo um pouco de economia, e a economia, nós sabemos que a economia fala muito da partilha, da inclusão social. E a partilha verdadeira e a inclusão social só vai ser possível se a gente tiver a educação. A educação é primordial. A saída para essa inclusão social em todos os sentidos. Que legal. Então, aí aqui, vamos falar mesmo de ponto forte da educação, porque o seu funcionário você põe lá no teu escritório e você tem que fazer com que ele, no teu sistema, no meu sistema que eu utilizo, então vem lá alguns cursos, falei, faça, leia, eu falo para ela, você tem que ler, você tem que fazer, são coisas rápidas. Leia tudo que vem aí, são informações necessárias. Então, isso é aprendizado. Porque nós estamos num país onde as leis mudam todo dia. Todo dia. Então, a gente tem que acompanhar isso. Porque senão você vai ser um eterno guarda-livro, ficar lançando alguma coisa, importando XML, e se você fecha um livro de entrada e saída sem analisar ali. Agora, no Simples, você sabe que temos algumas regrinhas para fechamento, 80% das compras, 20% sobre as vendas. Então, isso daí você tem que fazer com que o teu colaborador, que está ali na linha de frente, ele faça isso. Entendi. Né? Então, eu acho que esse é um ponto forte que eu tenho, que a nossa profissão tem. Legal. E a gente tem que exigir que as pessoas que estejam conosco participem da educação. Né? Que legal. E o que você visualiza como ponto fraco aí nessa análise? Então, no ponto fraco eu vejo isso. Eu vou falar assim, no empresariado, é ele não enxergar essa pessoa que não tem essa aptidão. Olha. Né? Porque, às vezes, o empresário ele pega muita coisa e deixa o seu colaborador ou os seus colaboradores, escritório grande, aí, com 60, 70 funcionários, né? Ele tem que ter alguém que vai ver ali, conversar um a um, saber da vida de cada um, para saber se ele gosta mesmo. Porque eu tive uma moça que falou assim, olha, você vai me perdoar, mas eu quero ser vendedora. Bem, eu não vendo nota de 2 por 1, porque ninguém compra. Eu não tenho jeito para vender. Mas eu achei tão bacana ela falar para mim, Cecília, eu quero ser vendedora, eu não quero mais ficar sentada no escritório. Então, eu acho que isso é um ponto fraco, que, às vezes, o empresário ele não está atento a quem está do seu lado. Entendi. E fica só na cobrança, 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 e, às vezes, você fala, tem que chegar nele e falar, filho, vai ser vendedor. Abrir o caminho. Você vai fazer aquilo que você gosta, vai ser feliz. Entendi. Né? Isso é importante, né? E o que você vincula aí como oportunidade nessa sua análise aí, vamos dizer? Então, como oportunidade, eu acho que, eu vou dizer no meu escritório, essa educação financeira para o empresário, eu acho que isso está sendo uma grande oportunidade.
que eu estou dando para o meu cliente. Olha. Né? Eu acho que isso é uma oportunidade que o Escritório São Jorge dá para todos os seus clientes aprenderem educação financeira de forma simplificada. Porque, às vezes, você vai fazer um curso e eu, quando escrevo e-mail, as pessoas me ligam. Você escreveu termos técnicos que eu não entendo. Por mais que eu me policie, a gente acaba escrevendo... Sim. Passivo e ativo. E o cara não sabe o que é isso. Termo técnico. Termo técnico. Simples. Então, ele quer falar para você, que você fale para ele em termos simplificados. Então, eu acho que essa participação na educação financeira do empresário é muito importante. Ele saber mesmo diferenciar. É uma oportunidade que ele tem de crescer. Nós estamos num momento da economia muito difícil. Sim. E o crescimento está em ele aprender mesmo separar a parte financeira dele com a da empresa. Que legal. E você fornece esse curso para o teu cliente, é isso que você está falando? Isso, né? Eu forneço esse curso para o meu cliente. Que legal, hein? Uma bacana oportunidade de você criar um produto lá para ele também, né? Isso, eu estou fazendo com que isso, discretamente, eu não vou chegar nele e vou oferecer um BPO. Né? Eu estou oferecendo, primeiramente, algumas técnicas, umas planilhas para ele aprender, para no futuro eu oferecer o BPO. Entendi. Né? Principalmente para as pessoas que não têm domínio da tecnologia. Né? Não tem domínio da tecnologia. Porque sem o auxílio tecnológico, fica muito difícil a gente ter controle na mão. Que legal. Né? Não, parabéns, isso é legal pra caramba. Eu achei muito interessante, porque você consegue linkar uma nova oportunidade dentro da sua carteira de clientes. Parabéns, legal. E, na sua opinião, o que seriam as ameaças, os riscos, aí, vamos dizer assim, para a gente finalizar essa... Então, ameaças eu acho que é o fato do cliente achar que ele é autossuficiente. Que ele é autossuficiente, ele pegou um filho dele lá que sabe mexer aqui nas mídias, então eu vou aprender contabilidade. Então, e não é isso. Então, eu acho que a ameaça, a gente tem que fazer da tecnologia um aliado e não fazer com que ele se torne uma ameaça no nosso trabalho diário. Que legal. A gente não pode brigar com a tecnologia e entender, né? De forma alguma. André, eu sou do tempo que, gente, meu primeiro contato quando eu falei naquele palestra que nós demos lá para os alunos da faculdade, o meu lápis era de tabuada, era ali que o meu primeiro contato com uma coisa facilitada, né? E depois veio HP. Hoje a gente aposentou HP. É verdade. Não é mesmo? Eu falei, foi uma dificuldade a gente conseguir trabalhar com HP. Né? E hoje a HP está aposentada. Só para enfeitar a mesa, né? Só para enfeitar a mesa. Eu pensei em colocar uma aqui, porque ela está lá parada na minha Então, gaveta. para enfeitar a mesa, para o cara falar, nossa, que será que é isso? Isso é verdade. Então, a gente trabalhava com HP. Para ser ágil, alguma coisa, principalmente porcentagem, alguma coisa assim complexa, a gente queria fazer tudo no HP para dar um resultado rápido para o cliente. É verdade. Impressionava, né? E tem até curso para isso, Tem né? até curso. Não, legal. A gente tem um quadro também que é bacana, que você vai tirar de letra, que é o gratidão, né? A quem a Maria Cecília tem gratidão na área contábil, vamos dizer assim, ou de forma geral? Fica à vontade. Olha, eu sou muito grata a todos os meus parceiros, as pessoas que me ajudaram desde o início. Estou aqui puxando na minha mente o nome, mas eu não estou conseguindo lembrar. Uhum. Então, eu sou muito grata mesmo a todas as pessoas que foram parceiras no início, que me ajudaram quando eu comecei a montar o meu escritório. Eu sou muito grata a todas essas pessoas que
me ensinaram, né? Depois eu nem sabia dirigir nessa época, me ensinaram até como é que eu ia nas repartições, posto fiscal era aqui no centro da cidade, Receita Federal era na delegado lá em cima na Maceno. Olha, Marcelo, você nem sabe disso. Eu não sabia mesmo, não. Então. E essas pessoas que foram me auxiliando, me ajudando, né? O seu Moacir foi uma pessoa que muito me incentivou. Foi o seu Moacir que falou para o Marcos Apóstolo: chama a Cecília. Chama a Cecília. Então, eu sou muito grata. No dia do velório dele, eu fui lá e falei ainda para a família dele. Uma pessoa foi muito grata. Ele viu em mim um potencial liderança ali. Então, o seu Moacir, aqui lembrado com muito carinho mesmo, como o contador que viu em mim uma possível liderança. Explica para o pessoal quem que era o senhor Moacir aqui, para São José do Rio Preto, vamos dizer assim. Isso. O senhor Moacir é um dos contadores mais antigos de São José do Rio Preto. Ele faleceu trabalhando, né, dentro do escritório, porque ele dizia que não ia sair de lá. Né? Ele é um dos contadores mais antigos. Ele foi presidente do sindicato, ele foi presidente da Sescrip, envolvido aí, recebeu muitos prêmios, muitas honras, né? Como contabilista que é uma pessoa honestíssima, de ética profissional, que jamais passou por cima de nenhum profissional prezando a ética. Que legal. Não, show de bola. Isso é muito bacana. Ele foi um engrandecedor para a área contábil. Ele abriu o mercado para a gente, eu que sou molecão aí, entrar e já surfar na onda aí, né? Isso. Que legal. Tem mais alguém da gratidão? Meus amigos em geral, né? Assim, você por ter me convidado, por a gente ter feito laços de amizade. A contabilidade me trouxe muitos amigos, né? Muitos amigos que eu espero que estejam todos no meu velório. Deus me livre. Que é isso? Sai pra lá com isso aí, meu Deus do céu. Bate na madeira. Sem choro nem vela, todo mundo cantando lá. Ah, não, sim. Tá. O episódio aqui do Contadores Pensantes, lógico, você falou de velório, Deus me livre, não quero que isso aconteça, mas é uma homenagem pra gente deixar um legado. Quem foi a Maria Cecília na contabilidade? É um presente. Em vida, uma homenagem que eu acho que tem que fazer, tem que ser em vida, não pode ser depois, mas com certeza, se isso acontecer, a gente é uma certeza que todo mundo já tem, né? Uhum. Mas eu quero que isso passe bem longe, você vai vir no episódio 100, 200, 300 Ai, que bom. Vai vir sim, pô, o que é isso? Então, a minha gratidão, além do seu Moacir, não quero nomear pessoas para eu não esquecer de ninguém, mas todos estão muito no meu coração, todas as pessoas que passaram pela minha vida profissional, que me ajudaram a me cuidar dos meus filhos, sim. Sabe? Minha sogra que estava... Minha mãe não morava aqui, minha sogra me ajudou muito a cuidar dos meus filhos quando eu tinha que sair. Agora, com eventos, eles estão maiores, então eu pude assumir esse cargo porque os meus filhos hoje não dependem de mim. Sim. Né? Então... E como chamam seus filhos? O Antônio Lucas e a Giovana. E as netinhas? A neta Isabela, a Clara e a Lavínia. Que legal. Aí, filhos da Maria Cecília e netos, olha que amor que ela tem por vocês. Está aqui no quadro Gratidão. Isso é muito interessante. Uma homenagem para vocês também, viu? Beijos e abraços. A gente tem um outro quadro chamado Futuro é Logo Ali. A gente estava conversando aqui de uma mensagem de futuro e você fez um discurso muito legal no evento que infelizmente eu não consegui ir, que foi essa segunda-feira, que eu gostaria muito de ir. E você quer trazer esse discurso pra gente aqui, pra gente ver? Ou se decorou de cabeça, se você quiser ler também pode ler? Não decorei, porque... É que é tudo normal. Esse discurso era para ser um discurso breve, mas eu fui escrevendo e ele foi se alongando, né? Então, mas ele foi baseado assim. Que o sindicalismo... ele passa pelo pior momento no país. Entendi. Né? Desde a mudança trabalhista em que ficou facultativo o pagamento do sindical. Então, nós passamos lá
as dificuldades rotineiras, financeiras, promoveu um esvaziamento dos cofres do sindicato. Então, desequilibrou muito as finanças do sindicato, né? Então, administrar ativos altos é muito fácil. Agora, administrar um caixa enxuto é severo. É severo. Então, eu tenho tido, sim, mão firme na administração do caixa do sindicato. Entendi. Tá? Então, eu disse aqui que para que a gente possa permanecer com os sindicatos em pé e ele possa ainda tem 70 anos lá de sindicato, para que ele possa continuar vivo, a gente precisa que todas as pessoas que são representadas falam uns aos outros da importância para que ele permaneça de pé, né? Então, e caso ele acabe, e nós não sabemos o que pode acontecer ainda nesse país, né? Então, lutarmos para que essa categoria permaneça unida. Legal. Né? Então, eu falei também no meu discurso que o Covid-19 foi a grande dificuldade, que eu já citei aqui, né? Que desse serviço essencial, onde nós tivemos que ajudar os empresários a tomar suas decisões mais acertadas. Aí sim a gente precisava conversar, então entrou na moda a videoconferência, né? Então as reuniões foram todas por vídeo, mas nós não deixamos de atender ninguém, né? Seja lá um associado, um cliente dentro do seu escritório. Nós tivemos que fazer videoconferência, porque tem certas coisas que não dava para você falar sem olhar para o indivíduo e ver no olho dele. Porque nós vimos o nosso cliente sofrer muito, né? Eu perdi muitos clientes com a pandemia, que fecharam mesmo, que não aguentaram, e alguns deles foi até sugestão minha. Você tem esse caixa, dá para fazer a rescisão de todo mundo? É melhor que você faça agora, porque nós não sabemos por quanto tempo isso vai durar. Tive que fazer isso, André. Nossa. Né? Porque era indústria de confecção. E a indústria de confecção fechou. E ninguém ia sair de casa. Eu falei para ele, filho, ninguém vai comprar roupa nova. Então, se você não tem um caixa para sobreviver com esse teu funcionário trabalhando em casa, porque você vai aumentar teu estoque, você não vai ter por onde vender. Então, eu, infelizmente, tive que falar para o cliente, a tua saída, realmente, depois a gente volta e abre novamente a empresa. Entendi. Né? Eu tive que fazer isso. Então, agora enfatizei também que nós temos um dissídio coletivo, não tinha até então esse dissídio coletivo, veio com a minha gestão, um dissídio coletivo para os colaboradores com o CRC. Até então, os colaboradores do escritório se recolhiam para o SEAC. E hoje nós temos o nosso dissídio coletivo. Né? Então, já vou ter que ir para a porta dos escritórios aí e lembrar a todo mundo que nós temos o dissídio para o profissional contábil. Isso. Entendi. Né? E depois, no meu primeiro discurso de posse na Câmara, eu falei de Cora Coralina, uma pessoa que eu admiro muito por ser uma mulher que quase nos últimos dias dela viver, ela se tornou o que ela, né? Como eu me via nela, falei assim, nossa, ela ficou famosa, vamos dizer assim, começou a escrever as lindas poesias dela já uma pessoa idosa, né? Então, mas o fato de eu estar à frente do sindicato me fez ver que a gente precisa estar aberto a mudanças. E mudanças é primordial na sua vida. Seja ela em qualquer sentido que for. Você precisa estar aberto à mudança. E mudanças de ideias, né? Mudanças de atitudes, que às vezes a gente é obrigado. Às vezes você tem que dar 2 passos atrás para seguir lá na frente. Então, isso, liderar pessoas desconhecidas para mim, me fez ter essa visão, que é uma visão política. Aí agora eu estou lendo Eduardo Moreira, A Economia do Desejo, que ele foca que a economia da partilha é a inclusão social.
que a humanidade não terá futuro sem a inclusão social. Então, eu acho que por isso que eu falei, que eu acho que nesse raciocínio da inclusão, a gente tem que pensar no jovem que ingressa na profissão contábil e ajudá-lo a crescer na profissão contábil. Né? Você passar teu conhecimento para ele. E é que eu falo lá para o pessoal que trabalha comigo. Tudo que eu sei são 30 anos sentado numa mesa. Né? Então, e a contabilidade mudou muito, ela evoluiu muito. Não de partidas dobradas, de débito, crédito, isso vai continuar. Mas hoje nós temos as normas internacionais da contabilidade que veio trazer um norte, porque hoje você pode fazer a contabilidade aqui e lá na Finlândia, que todo mundo vai entender os lançamentos. E isso é muito importante. Saber que esse jovem vai para a faculdade, ele vai aprender, mas as portas estarão abertas para ele. Então, aprenda, estude, e tudo que for necessário. Né? Isso deixei aqui, eu vi, então, que a política ela é viva e transforma. E somente através de atos políticos, a gente sabe, André, que na nossa profissão, tudo se resolve em Brasília. Você sabia? Eu estou até anotando isso aqui. Sabia. Para a gente falar. As coisas a gente pensa que você vai conseguir. Não, tudo se resolve em Brasília. Então, a gente não pode ficar alienado politicamente do que está acontecendo. Então, a gente tem que falar, você tem que se envolver. Tem que se envolver politicamente. Mesmo que você não consiga resolver nada. Mas a gente tem que se unir para poder ter mudanças. Ter mudanças. Que nada que a gente queira aqui, nós estamos passando por os problemas da Cefaz. Aqui não adianta. Quantas vezes eu fui bater lá no posto fiscal? As portas estão até fechadas, ninguém te atende. E eu falei, eu estou aqui em nome de 4.000 profissionais. Ninguém te atende. Mas nada do que a gente queira resolver, tudo se resolve em Brasília. Entendi. Então, isso me fez ver que a política que transforma, que nós não podemos mudar coisas sem primeiro aprender que essa política, essa economia é sobre gente. Né? E eu aprendi sobre gente, conhecer gente. Gente de diferentes pensamentos, que nem você está aqui agora com o teu canal, então você está vendo pessoas assim, sentam aqui na sua frente e te falam muitas coisas que você falou, nisso eu não tinha pensado ainda. Sim. Ou não tinha pensado ainda. Né? Abrindo a sua mente. E isso também me fez ver. Mas me fez ver mais ainda sobre mim. Que apesar dos meus 60 anos, eu estou aberta ainda a aprender. A conhecer, a querer mais coisas. Porque eu ainda posso transmitir mais coisas. E o fato de eu querer aprender é porque eu quero transmitir para alguém. Eu quero deixar o meu legado. Quando eu falei para você, eu quero deixar o meu legado. Sim. Esse é o meu legado. Você está deixando, com certeza. Então, é isso que eu falei no meu discurso, né? Depois foi parabenizando os colegas que estavam sendo homenageados. Então, eu quero deixar esse meu legado para todos e falar, para terminar assim, a minha fala, né, que as mulheres não tenham medo de assumir a profissão que ela quiser. Nós somos muitas, estamos em muitos lugares, podemos estar onde nós queremos, felizes, né? Se você escolher a profissão que você escolher, você não pode estar dispersa. Eu acho que a união é muito importante para a evolução do ser humano. O ser humano sozinho não vai conseguir fazer nada. Né? Nós estamos vivendo uma guerra hoje porque decisão de uma única pessoa. Complicado, né? Nossa, você vê como que é complicado? E nós que pensamos na coletividade, que pensamos no bem comum, a gente tem que se unir. Então, essa é a minha homenagem, é o meu encerramento. Né? Agradecer a todos que estiveram aqui, pararam para me ouvir. Né? Minha gratidão por todas as mulheres que estão em todas as profissões, são lindas, maravilhosas, se unam. Né? E o fato de sermos mulheres, eu sou uma mulher, falo isso, mas eu não tenho uma posição feminista.
Você está entendendo? Nós temos que nos unir, eu, você e todo mundo da classe. Sim, eu sim. não quero que eu reunir só mulheres para liderar. Não, nós temos que trabalhar junto. Lá no sindicato, eu tenho 20% de mulheres na diretoria. Então, isso que agrega muito. Quando eu falo que as mulheres têm que se aparecer, é por isso. Não ficar... Eu não tenho uma posição feminista. Entendi. Entendeu? Ó, mas você tá querendo finalizar? Não vai finalizar, não. Tem mais uns 4 quadros aqui. Ah, Jesus! Tô Mas, querendo finalizar. Não, que finalizar. Tem tempo ainda. Ó, deixa eu te falar. O Fabinho colocou a televisão aqui, a gente fica se vendo ainda, né? O pessoal pode estar vendo no canal aqui, mas ficou muito legal. Até a gente acostumar, né? A gente tá curioso, né? Curiosão. Deixa eu te falar. Você citou uma situação do futuro. E vê se encaixa esse pensamento. Você falar que é uma besteira, eu paro de falar, tá bom? Como contadores pensantes é para pensamento, e eu quero perguntar para uma pessoa, uma liderança feminina, perguntei para o Manuel também, como da associação e tal. Você não acha que, visualizando o futuro e fazendo todo esse trabalho da classe contábil, o sindicato, seja associação, entendendo que as coisas são resolvidas politicamente, não seria interessante ter ou começar a despontar algumas pessoas, ou por democraticamente, não por ego, vamos dizer assim, né? Despontar alguém, a gente começar a lançar dentro da classe contábil políticos, vereadores, possíveis prefeitos, na cidade um prefeito, deputados, senadores, governadores. Você não acha que tem que ter mais contadores envolvidos nessa parte política? Eu não tinha falado disso da gente estar conversando, mas como a gente entende que tudo se resolve politicamente, talvez se a gente tivesse um político contador ali, aqui o canal não puxa uma sardinha para contabilidade, não, puxa uma baleia, tá? Então eu estou tentando levar assim, o pensantes aqui para a gente conversar. Você não acha que a gente tem que ter algumas lideranças já pré-definidas, já começar a fazer uma coisa, tipo um plebiscito aí para verificar alguns possíveis candidatos, para a gente ver que tem algumas coisas que eu sei que é para você o bate-papo, e se for desconfortável para você falar como politicamente, pode falar para mim, mas eu falo assim, você não acha que a gente tem que ter algumas lideranças na parte política, contadores? Olha, eu sou uma pessoa apartidária. Sim. Não quero deixar bem claro que eu sou partidária, apesar de estar lendo alguma coisa assim. Depois eu entro nisso. E eu sou partidária. Mas, se não for assim, André, como você colocou, que temos que ter alguém que vai levantar a bandeira mesmo, como nós temos uma bandeira hoje muito no LGBTQIA+, eles estão lá em nome dessa classe. Mas me preocupa seriamente de qualquer pessoa que acaba sendo engolida pela máquina. Tá? E ali ela fica sem vez, sem voz. Mas, por outro lado, é lá que as coisas se resolvem. Então, nós temos que escolher alguém que seja um profissional que entenda, mas que tem que ter postura de não deixar-se envolver pela máquina política. Sim. Porque a gente vê muito discurso. E a hora que a pessoa chega lá, ela é engolida. Porque nós sabemos como funciona aquela máquina. Ela é feita de emaranhados de acordos. Sim. Né? Então, olha quanto tempo que nós estamos falando em Reforma tributária. Reforma tributária. Reforma tributária. E tudo que eu li não tem cunho de nenhum contador. Porque aquilo ali não é reforma tributária. Sim. É reforma arrecadatória, no meu ver. Sim, sim. É uma reforma arrecadatória. Olha, é um absurdo as coisas que foram lá colocadas.
Então, nós temos sim que ter alguém lá que entenda, que tenha começado como office boy do escritório. O cara cresceu, ascendeu. Isso eu não estou levantando nem a lebre para eu me candidatar, nem você. Não. Entendeu? Deixo bem claro que não, Né? serei eu. Antes que o povo venha andando mas colar. mas a gente está pensando em conjunto que realmente tem que Precisa. ter alguém da área. Precisa. Tem que ter alguém da área que vai sentar naquela mesa e vai ajudar na formulação daquelas leis. Porque aquela reforma tributária é inadmissível para esse país. E assuntos Certo. de forma geral. E é assim, Bem, né? como que até hoje não conseguiu que a lei de grandes fortunas fosse votado? Meu Deus! Quantos anos que eu vejo falar que a tributação de grandes fortunas e não conseguiu ser votada? Você está entendendo? Entendi. Então, eu acho que realmente nós temos que batalhar para que isso Sim. aconteça. Sim. Ai, nós aqui, pequenininho, contadores pensantes aí, com 150 membros no teu canal, a gente tem que começar a pensar, direcionar, se não for para essa, para a próxima, ou para a próxima, mas que a gente chegue lá, Sim. com alguém com uma visão contábil. Sim. Alguém que realmente sentou e viu como é que funciona. Né? Eu acho que isso é muito importante. Sim. Não, obviamente eu acho muito bacana essa discussão e volto a dizer para o pessoal, o público que está assistindo, a gente não combinou nada e nem está levantando nenhuma lebre para eu me candidatar, nem a Cecília, nem qualquer um, e também não somos contra os políticos, longe disso. Estou falando que é a visão do contador em relação a alguns assuntos específicos. Se a gente não se candidatar, ou se o pessoal não quiser se candidatar, por exemplo, ou, quando eu falo a gente, ou o profissional contábil, tá? Isso. Que pelo menos procurem as associações, os sindicatos específicos para ter uma base, né? O Contadores Pensantes é isso, a gente pode levar uma lebre, puxar uma lebre para que vocês possam utilizar tanto o nosso canal de comunicação como os profissionais da área, seja o sindicato, a associação, né? Uhum. Vamos lá, então. Desculpa ter devagado disso, mas é como você falou, eu falei, tudo Brasília, mas vamos tentar formar pelo menos um vereador, né? Vamos lá, sei lá. Mas brincadeiras à parte, vamos lá. A gente tem um quadro chamado Aqui é Cultura. Você falou que estava lendo aí, eu achei legal. Aqui é Cultura é o quê? Tentar saber o que está lendo, o que está ouvindo, já o que está falei escutando. Mas fala do livro aí, o que ele fala? O Eduardo Moreira. Compartilha Eduardo com a gente. Então ele... O que ele é e tal. Ele é economista, Uhum. né? Ele é um economista e ele escreve sobre economia da partilha, né? Como é que funcionam as coisas, as leis. Frei Beto fez a introdução desse livro dele que eu estou lendo, né? Escreveu muito bem dele. Ele começou a carreira dele como professor, né? O Eduardo Moreira como professor, e ele se dirige sempre a uma pessoa que tenta fazer uma mudança, né? Uma mudança de mentalidade nas pessoas, né? Isso é muito importante. Sim. Lembrando que o Eduardo Moreira é mais economista pro lado pendente à esquerda. A gente falou de política agora, então público também, que a gente deixa bem claro. A pendência aqui, aqui não existe nem verdade absoluta e a gente toma decisões tanto de esquerda, direita, conservador, liberal, de todas as formas, né? A gente não está puxando nada, né? Mas é um mega assunto em relação à economia, né? Eu já li vários livros dele. Você falou Eduardo Moreira, economista, agora que eu lembrei. É muito bacana esse livro. E você está ouvindo alguma coisa, assim? Gosta de qual música? O que você pode compartilhar? Eu adoro música. Né? Eu adoro música, mas eu gosto de MPB. Olha, que nossa, legal. Se você pegar o meu playlist, você vai só ver Djavan. Que legal. Você vai ver Caetano Veloso, você vai ver Gilberto Gil, Rita Lee, a minha musa. Que legal. Que legal. E você tá seguindo alguma coisa assim mais internacional, alguma coisa, ou só mais brasileira mesmo? Quando eu era jovem, eu adorava reggae.
Mas era tão difícil se ouvir Bob Marley, olha só. E hoje a gente abre o YouTube, você já consegue ouvir Bob Marley, não é uma delícia? Eu adoro reggae. Não, legal. Eu vou tentar seguir. Eu não sigo muita parte de MPB, assim. Vou tentar ver algum. Então, o Djavan é bom. Djavan é bom. Eu conheço muito pouca. Oceano é dele ou não? Oceano é dele. Então eu conheço ele. Então. Vou tentar mais pluralizar, vamos dizer assim, né? Que eu copio, assim, eu vejo esse quadro para eu copiar. Já vou pegar o nome do livro, a música, já para seguir. Que querendo ou não, você é uma pessoa que as pessoas se inspiram, né? No caso. É um exemplo. Então, tanto profissionalmente, e essa parte, detalhe aí, vamos supor assim, pessoal, a gente vai tentar ver também. Legal, parabéns. Esse aqui é um quadro Se Eu Tivesse a Caneta. Se eu tivesse a caneta é o quê? Se você tivesse a caneta, já que a gente falou de político, aprovação dos vereadores, deputados, senadores, tudo. Você está lá com a caneta. A Lei Maria Cecília. Qual seria a Lei Maria Cecília, seja ela abrangendo de uma forma geral ou na parte da nossa profissão? Nossa, aí você pegou pesado, sem me avisar. Então, eu quero falar se eu tivesse a caneta. Uma que nós falamos aqui, eu acho que tem que ter realmente alguém da nossa área ajudando, porque nós estamos muito fracos de contadores envolvidos politicamente. Sim. Né? Aí quando eu falo politicamente, partidários mesmo, levantando bandeira, né? Como a gente vê aí outras pessoas levantando a sua bandeira. Por outras profissões, né? Em outras profissões, né? Da parte salarial, equiparação, né? Isso. Olha, fica difícil eu falar para você que lei que eu ia fazer, né? Mas que está no seu coração aí, o que você acha? Está no meu coração. Você tinha me comentado uma vez uma relação à equiparação salarial. Isso, mas é o que está no meu coração. É que está no meu coração. Porque quando eu falei de educação, tudo, eu acho que nós temos que equiparar o profissional. Equiparar de acordo com a sua aptidão. Né? E a gente tem que ter igualdade de direitos. Igualdade de direito para todos. Né? Que hoje nós sabemos que o carinha que tem uma bizinha velha lá que usa para trabalhar, e o cara que tem um avião, um helicóptero que vai para São Paulo, tem heliporto, ele paga os mesmos tributos sobre o petróleo que o cara lá paga. Então, eu acho que essa desigualdade me incomoda, sabe, André? Entendi. Sabe? Essa desigualdade me incomoda. Né? Porque, para mim, eu acho que o rico tinha que pagar mais. E com a pandemia aumentou, né? Então, ficou mais difícil. Eu vejo, assim, dificuldade, as pessoas desistindo de estudar, não estão dando conta de pagar a faculdade, e isso aí está sendo difícil. Então, se eu fosse mandar uma lei hoje, eu isentaria, por exemplo, quem está atrasado com mensalidade das faculdades, 1 ano de graça. Pronto. Entendi. Não, ótimo, é uma boa, é a sua lei. E se você lembrar de uma outra lei, a gente vai utilizar o canal também para a gente botar, a lei da Maria Cecília também pode, fica tranquila. E eu vou deixar agora você, chegando na parte final, né? Viu que eu falei para você que você achou que não ia dar... Eu já tinha falado tchau. Você achou que não ia ser meia hora. Você viu que tá dando um tempo legal, mas sinta-se homenageado, porque é um legado que você tem feito de trabalho. Eu sou muito grato de você ter aceitado o convite de bate pronto, né? E tá aqui com a gente, né? Você está fortalecendo a área contábil, está fortalecendo o Contadores Pensantes. A sua presença é muito importante. Eu sou muito grato por você estar aqui. E eu queria deixar o que queria e quero deixar. Não que o microfone não estava livre antes para você falar o que você queria, mas eu não te perguntei alguma coisa, ou se você quiser falar alguma coisa específica, alguma coisa livre, palavra livre, o que você queira falar. Ou não, André, eu quero ir embora e já estou atrasada, já pode ficar à vontade. Fique à vontade. Olha, na verdade, acho que eu já falei tudo que estava no meu coração. Eu vim aqui
realmente com o meu coração aberto. Obrigado. Nada que foi dito aqui foi pré-determinado, né? Nós chegamos aqui, tudo foi um papo bem discreto e livre, né? Eu me senti totalmente livre, como você tem deixado os seus convidados. Eu acho que isso é muito importante. E você frisa a todo momento que aqui ninguém é dono da verdade, né? Isso é muito, muito, muito bacana que tenha essa liberdade para todas as linhas de pensamento, né? Tá? Mas ainda acho que vamos nos unir mais. Legal. Senhores contadores, vamos ser unidos. Unidos, porque às vezes eu vejo que a competição por um honorário ou outro desune a classe. Estraga, né? Estraga. E aí depois você fala, como que a gente vai escolher um representante no legislativo se não há união? Nós temos que resolver os problemas de casa primeiro, para depois a gente pensar num representante no legislativo. Para um bem-estar comum, né? Para o bem-estar comum. Então, assim, a gente tem que ajudar. Às vezes você fala, pô, o cara está começando agora, não sabe nada. Mas nós temos que estar abertos a poder colaborar, contribuir, porque cada um tem o seu direito. E tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Se a gente plantar o bem, a gente vai colher o bem, porque Deus é justo. E se a gente plantar a justiça, a gente vai colher a justiça. Então, isso aqui eu quero deixar assim, para todo a gente refletir, né? Porque tudo que a gente deixar nesse mundo aqui, a gente vai colher. Talvez você não colhe aqui, mas você colha do lado de lá. Sim, né? Sim. E a gente está aqui para ser bom. E ser bom é ser bom para quem trabalha com você, para quem mora com você, para quem vive com você, com quem você cruza na rua, né? E eu acho assim tão triste quando tem pessoas que têm um ego muito grande e cruza com você e se acha que o narizão em pé, não te cumprimenta porque ele tem um cargo ou um poder da caneta, que nem você falou. Né? E isso aí é muito triste, porque nós sabemos que hoje eu estou aqui, amanhã posso não estar. Sim. Então, essa é a minha mensagem, que a gente possa ter uma união da classe. Perfeito. Ficaria muito feliz se eu ainda pudesse ver todo mundo junto, todo mundo podendo estar feliz com a nossa profissão. Porque eu sou uma pessoa realizada profissionalmente. Que bom. Eu sou uma contadora feliz. Sim. Né? Eu acho que esse meu sorriso aqui, quando eu falo da minha profissão, eu sou uma pessoa que tem os meus problemas pessoais, mas eu estou sempre sorrindo. Né? E isso aqui é porque, principalmente quando falo do meu trabalho, eu sou muito realizado profissionalmente. Sim. Eu acho que eu estou na profissão que eu quis, né? Então, sou grata a todos, a Deus e a todo mundo que esteve comigo. Que bom. E eu tentei tirar esse sorriso toda hora. Você falou, eu não vou dar risada. Eu tentei tirar e saiu vários. Então, mas antigamente as pessoas falavam assim que eu não ria. Uhum. Cecília, você racha a lenha. Isso é perfeito. É uma marca que eu quero que, se possível, opinar, não tire esse sorriso, que é muito legal e traz um ar diferente aqui pra gente. Beleza? Vou finalizar aqui então. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Espero que vocês estejam gostando. E eu peço trivial, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação pra gente receber o episódio aqui da Cecília, de todos os outros que vão vir aqui. Curta, compartilha com o seu amigo da área contábil para que a gente possa atingir a nossa audiência desejada, tá legal? Conto com vocês. Até o próximo episódio. Tchau!